Vamos ao debate, então, e eu queria começar pela mulher da roda, a única que tem aqui, que é a Samantha. Então, Samantha, essa lei tem força para sozinha acabar com a desigualdade dentro das empresas ou tem que vir acompanhada de novas ações, na sua opinião? Lu, de pronto não. E por que eu digo isso? A gente já tinha uma legislação, como bem colocou a ministra, a própria Constituição proíbe a distinção entre homens e mulheres, a gente já tinha isso na CLT. O que essa lei traz de diferente? Ela aumenta a penalidade para a empresa. E aí a gente pode cair na seguinte discussão, tem dois pontos de vista. Ou eu combato essa desigualdade entre homens e mulheres através de penalidades, ou através de incentivos. Nesse sentido, o Brasil está indo na conta. Opa, perdemos aqui o sinal da Samantha. Vou tentar falar um pouco com o Flávio sobre o mesmo tema. Flávio? Vamos lá. Nenhuma lei, viu, Lu e colegas, nenhuma lei por si resolve problemas estruturais como esse. Me parece que, de qualquer maneira, é uma medida interessante, é uma medida positiva do governo, porque, de certa maneira, chama atenção para o debate, além, claro, do risco de um sancionamento mais rígido. Agora, é preciso que haja uma conscientização do setor corporativo. Nós estamos atualmente falando muito sobre isso, o ESG, o compliance, a inclusão e a diversidade, porque diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Eu posso ter uma empresa, uma base diversificada, com mulheres, homens, PCDs, etc., mas não necessariamente inclusão, se essas mulheres não estiverem nos postos de comando. Então, este ponto também é necessário, uma conscientização e um trabalho conjunto entre governo e sociedade. Apenas a sanção de fato e a lei não são suficientes, como mostra a nossa história, inclusive, né? O Brasil é um dos países com mais leis no mundo. Então, é por aí, viu, Lu? A gente vai e volta num tema, e eu me lembro agora do tema que a gente estava tratando anteriormente, do capitalismo e do comunismo, né? Porque a gente vai e volta nessas discussões. Todos os dias trata-se disso, de a gente discutir aqui sobre os nossos direitos, e é assim que funciona. Perfeito. Esse sistema. Vamos lá, Samantha, completa aí a seu raciocínio. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Flávio. Só a sanção, por si só, não vai melhorar a situação das mulheres. Até há quem diga, e a ministra do TST, a antiga presidente do TST, ministra Tereza Cristina Peduzzi, ela colocava que quanto mais a legislação for protetiva e mais impuser multas pesadas, porque as multas são pesadas, 10 vezes o salário devido, se for reincidente em dobro, isso pode gerar o que a gente chama, Lu, de um efeito reverso. Ou seja, as mulheres deixarem de serem contratadas porque as empresas têm medo de arcar com essas consequências. O que seria, e é talvez o ideal, medidas que não sejam punitivas, mas de incentivo, ou seja, dar incentivos fiscais e benefícios para as empresas que levam uma política de salário igualitária para as mulheres, que tem mais mulheres em cargos de comando. E se a gente olhar até esses próprios sistemas de compliance ESG, hoje eles avaliam as empresas para entrar, por exemplo, como capital aberto, na Bolsa de Valores, o número de mulheres que elas têm em postos de comando, as políticas de incentivo para as mulheres crescerem no emprego, horário de trabalho flexível. Portanto, a gente precisa de medidas educativas, não é? E de incentivo para as empresas que empregam mais mulheres. Só punitiva, a gente corre um grande risco de ter um efeito reverso e aí as mulheres terem menos emprego. Até porque essa é uma realidade. A maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho, Lu, elas estão na informalidade e não no emprego formal. Por quê? Porque na hora que o empregador vai contratar, ele pensa em licença maternidade, porque a gente não tem uma licença parental que poderia ser usufruída por homens e mulheres. Então, tudo isso, muitas vezes, essa legislação protetiva acaba dificultando o acesso da mulher ao trabalho e a igualdade salarial. Samantha, a Bolsa de Valores, inclusive para uma empresa para capital aberto, tem aí o que você chama de incentivos, são selos, né? Selos de qualidade, selos para que essas empresas tenham ali, estejam com a governança acertada para ter o seu capital aberto. Mas temos os especialistas que dizem que só no incentivo a gente demora aí uma boa quantidade de décadas para conseguir avanços, né? E essa coisa do licença
licença maternidade, se isso é muito ou pouco, eu estive recentemente na Noruega e lá eles têm 1 ano de licença maternidade e os homens são obrigados a ficar 4 meses com seus filhos também. Mulheres 4 meses, homens 4 meses, os outros 4 meses eles dividem entre eles. Então, assim, a nossa legislação não é tão assim. É porque eles veem a maternidade dentro da sua função social e não como algo exclusivo da mulher, né, Lu? Sim, também. E também quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, o PIB deles cresceu bastante. E a gente perde muito da nossa força de trabalho tirando mulheres do mercado de trabalho. Mas é uma discussão intensa. Vou passar para o Tardelli agora. Olha, eu primeiro que eu acho que a lei ela é bem-vinda. Certo? Eu concordo com a Samantha e eu entendo que muitas vezes a gente, com o Flávio, a gente corre um certo risco de tentar mudar uma situação através de penalizações. Eu ainda acredito que nós temos que transformar essa diferença, essa discriminação, num desvalor. É um desvalor social. Não há nenhuma razão, não há nenhum sentido ético, nada que justifique, nem os afastamentos eventuais da mulher, porque não é isso também que vai tornar a mulher ser mais onerosa ou não para a empresa. Nós precisamos estabelecer que essa igualdade ela é um valor social a ser buscado. Eu acredito que só com estímulos, incentivos, vão ser dados e esses resultados não vão chegar. A punição, ela pelo menos, ela acorda as pessoas, ela liga um alarme. E que teve aí, eu acho que o Flávio acertou na mosca, a grande vantagem de trazer esse assunto de volta à discussão. E precisamos vencer a informalidade no trabalho feminino. Isso, na minha opinião, o que há de mais grave Eu vou só contar uma historinha aqui. Todos os dias eu acordo muito cedo, e perto de casa há um ponto de ônibus. Vila Mariana, que se chama. Ele sai lá da Lapa, faz todo um percurso longo. Ele é um ônibus absoluto ou praticamente feminino. Na parte da manhã? Muito cedo. 5h30, 5:45. O que você deduz? São mulheres que estão... São mulheres que estão trabalhando em subatividades, são faxineiras que têm que chegar muito cedo no escritório e deixar o escritório limpo para os homens, muitas vezes, chegarem e ali trabalharem. Muitas delas não têm nenhuma assistência trabalhista, não têm nenhuma cobertura trabalhista. Eu vejo que as mulheres com uma profunda afetividade, porque a gente vê a necessidade que elas têm. Algumas cenas me tocam, viu, Samantha? As mulheres com crianças pequenas indo para a creche. Essas crianças poderiam estar com alguém, poderia até ser o marido, o pai, alguém tem que cuidar dessas crianças. E essas mulheres estão absolutamente à margem desse mercado de trabalho. Claro que essa medida é muito bem-vinda, mas eu acho que o mal ainda maior a ser vencido é a informalidade no trabalho. Isso nós temos que acabar. A informalidade do trabalho ela é um mal, ela é um horror, ela é um atraso. Mas parabéns à ministra, força ela. Igualdade sempre, toda igualdade ela é bem-vinda, toda igualdade é enriquecedora. Ainda mais que a gente tem discutido aqui, né, a inteligência artificial e sabemos agora que as mulheres serão as primeiras atingidas enquanto a gente tiver aí a chegada da inteligência artificial de forma mais robusta, são os trabalhos delas que nós teremos perdido. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Agora, incentivo, punição ou tanto faz, Poit? Lu, concordo integralmente com a doutora Samantha. Trago aqui comentários do Anderson, Mariela, do Rodrigo Januário, que estão acompanhando a gente, e da Luísa, que mandaram um direct, que a lei ela já tem uma previsão, já existe algo, como a doutora Samantha e a ministra também citou, né, para olhar para essa questão dentro das empresas de igualdade. O que está acontecendo é aumentando a pena. Então, se a gente olhar para os incentivos, olhando para o empreendedor e para a empreendedora, que hoje existem no Brasil, eles, se for falar de pena, eles vão morrer de medo. E aí o que pode acontecer? Demissão de mulheres. Trocar mulheres que estão trabalhando por homens, porque eles não querem estar sujeitos, rapaz, vai que eu erro alguma coisa, vai que eu faço alguma coisa, até sem intenção, né, vou ser penalizado. Então a doutora Samantha alerta para esse efeito reverso de uma punição.
O incentivo, na minha opinião, é a melhor forma. Fora a conscientização e a valorização de empresas que promovem mais igualdade. Eu trouxe aqui uma lei que entrou em vigor ano passado, do Emprega Mais Mulheres. Isso vem do governo federal, inclusive. Né? Entrou em vigor, se não me engano, em setembro do ano passado, onde fala de uma legislação que, olha, traz incentivos à qualificação profissional feminina, apoio ao microcrédito para mulheres e prevenção de combate a assédio sexual nas empresas. E aí cria o selo Emprega Mais Mulher, para as empresas terem esse selo. Eu, por exemplo, Lu, você sabe, o Tardelli, a gente já conversou muito sobre isso, trabalho com microcrédito orientado num fundo que chama Estímulo, e 54% dos empreendedores que tomam crédito nosso são empresas comandadas por mulheres. Então aí quando eu vou falar com o BID, com o Banco Mundial, buscar recursos para a gente levar para essas mulheres na ponta, ele quer saber, mas você mede o que eles chamam de gender, né? Qual que é a sua distinção? Você ajuda mais homem, mais mulher? Eu meço tudo 54. Opa, isso aí me interessa, porque eu quero apoiar gente que apoia mais mulheres. Então, trago um exemplo de como a gente é visto por associações, por fundos, pelo mercado, quando você toma essas atitudes, e aí você se move de acordo com incentivos, e esse selo Emprega Mais Mulher, de algo que já existe no governo federal, incentiva empresas que não só igualam o salarial, mas que dão qualificação profissional, que dão microcrédito para as mulheres e que tem alguma política de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho.